Nesse mês de julho, o Código Eleitoral Brasileiro completou 55 anos. Ele foi criado em um período antidemocrático, mas trouxe inovações ao sistema eleitoral. Hoje, especialistas acreditam que o código precisa ser atualizado. Conheça mais da história dessa legislação na reportagem de Renata Gorga. O Código Eleitoral Brasileiro é o instrumento que assegura a organização e o exercício de direitos políticos, principalmente os de votar e ser votado, como prevê o artigo 2º da legislação. Todo o poder emana do povo e será exercido em seu nome por mandatários escolhidos direta e secretamente dentre candidatos indicados por partidos políticos nacionais, ressalvada a eleição indireta, nos casos previstos na Constituição e leis específicas. A norma também informa no artigo 6º que o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os brasileiros, independentemente do gênero. O Código Eleitoral de 1965 foi um marco não apenas para o processo eleitoral, mas para a organização da justiça eleitoral, como também para a garantia da efetividade da representação popular brasileira. Este código foi resultado de um trabalho intenso da Justiça Eleitoral, que elaborou um anteprojeto, apresentou ao Congresso Nacional, que o encampou, e resultou na atualidade do Código Eleitoral que nós utilizamos ainda até hoje, apesar de algumas mudanças ao longo do tempo. Eu acredito que o maior legado do Código Eleitoral seja dar a importância devida ao processo eleitoral na construção de cidadania no Brasil. Vivemos desde a emancipação política, o processo de escolha dos nossos representantes. Com validade até os dias atuais, o Código de 65 estabelece algumas exceções de obrigatoriedade. Os inválidos, maiores de 70 anos e brasileiros que estão fora do país não são obrigados a se alistar. Já para as pessoas enfermas, as que estão fora do domicílio, assim como funcionários civis e militares que estejam em um serviço que os impossibilite de votar, não existe a obrigatoriedade do voto. O Código também cita quais são os órgãos que formam a Justiça Eleitoral, a composição e a competência de cada um deles. Ainda prevê, entre outros pontos, as regras sobre o registro de candidatos, dos atos preparatórios da votação, da eleição em si, do voto no exterior para os cargos de presidente e vice-presidente da República, das atribuições dos juízes eleitorais, que foram ampliadas, trata dos crimes eleitorais e estabelece garantias para que ninguém atrapalhe ou impeça o exercício do voto. Depois que o Código foi publicado, houve a instituição do sistema de sublegenda, do voto dos analfabetos e a implementação do processamento eletrônico de dados para o alistamento eleitoral, votação e apuração das eleições. A legislação também tornou mais rigorosa a regulação da fidelidade partidária. E detalhe, a criação do Código ocorreu em pleno regime militar. Ao todo, 383 artigos compõem o Código Eleitoral Brasileiro, que está na 5ª edição e neste mês de julho completa 55 anos. Pela idade, especialistas apontam que ele está defasado e sugerem uma revisão da legislação eleitoral. O ministro Luiz Edson Fachin, num grupo de trabalho instituído pela ministra Rosa Weber, já fez um amplo levantamento com a finalidade de sistematização da legislação eleitoral de uma maneira geral para adaptá-la às novas realidades e até adaptar um texto ao outro, porque às vezes os textos se superpõem em alguma medida. Portanto, eu acho que esse código prestou, como diz, serviços valiosos à justiça eleitoral brasileira, mas talvez esteja chegando a hora de uma sistematização e até para um debate que eu considero importante. Hoje em dia, ele denota
algum tipo de exaurimento, né, da sua capacidade institucional. Há quem sustente que deveria via baila um código completo, inclusive trabalhando não só a temática que existe no código atual, mas também nas leis esparsas, né? Me refiro especificamente à lei das eleições, à lei de inelegibilidades, dentre outras. Então, há quem sustente que um novo código deveria zelar, né, por um programa integral de legislação eleitoral, e há quem sustente que não, que seriam alguns desafios pontuais, algumas modernizações, a inclusão, por exemplo, de um sistema de execução, um diálogo um pouco mais fértil com a processualidade que é própria dos códigos de processo civil. Então, com o avanço da sociedade, surgiu a necessidade de criação de algumas normas para complemento do Código. Entre elas, a Lei de Inelegibilidade, de 1990, a Lei dos Partidos Políticos, de 1995, a Lei das Eleições, de 1997 e a Lei da Ficha Limpa, de 2010. O sistema eleitoral brasileiro, a cada ano, a cada período que passa, ele vem se aprimorando e vem, obviamente, se adequando aos avanços tanto tecnológicos quanto da própria sociedade, do ponto de vista dos valores, do ponto de vista das próprias conquistas sociais. Então, nada mais natural que esse avanço represente efetivamente tudo o que essas mudanças trazem para a nossa sociedade, que reflete muito nas nossas escolhas democráticas. O Código Eleitoral e as suas leis posteriores que dão uma legitimidade ao processo, que regulamentam as regras, o jogo eleitoral e que dão credibilidade à escolha dos nossos representantes. São fundamentais para a justiça eleitoral e são fundamentais para a sociedade brasileira. É importante termos um processo eleitoral forte e não teremos um processo eleitoral forte se não tivermos uma justiça eleitoral forte. Então, acredito que seja um pilar fundamental na construção de futuro do país e da nossa sociedade como um todo.